também creio que não faltaram vitórias, não faltaram alegrias, né? Creio que os irmãos têm muitos testemunhos para estar contando de bênçãos que alcançaram aí no decorrer destes 6 anos. Que o nosso Deus continue abençoando este trabalho, continue abençoando este ministério, né? Que estes 6 anos aí se multiplique muito se o Senhor não retornar, né? Agradeço aí a confiança da pastora Selma, qual nos fez o convite, que Deus continue abençoando a sua vida, né? Mulher guerreira, mulher valente, né? Admiro muito aí a força e a coragem que ela tem, né? Muitos homens aí não têm essa força, essa valentia que ela tem, né? Mas que Deus continue abençoando. Louvo a Deus pela vida de cada um que se encontra aqui nesta noite, né? Irmã Cesarina, irmã Angemira, irmã Adriana, que já faz parte lá da nossa igreja, né? Já estão até cansados de nos ouvir falar. Mas que o Senhor possa estar aí, né, falando mais uma vez. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no tema qual foi me passado. Carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. E o verso de número 16, quando a pastora me passou o tema, eu falei, Jesus, esse povo ama muito a palavra. Esse povo ama a palavra, né? Porque não são temas aí que a gente está acostumado a receber para estar ministrando, né? Principalmente em um aniversário de igreja, né? 2 Coríntios, capítulo 6, e o verso 16 foi o tema aí que nos foi passado. Mas eu louvo a Deus, irmãos, eu glorifico a Deus porque nós vemos que ainda tem pessoas que querem ouvir o verdadeiro evangelho. Ainda tem pessoas, né, que querem ouvir o que o Senhor tem para falar. E diante desse tema, eu creio que o Senhor, Ele fará grandes coisas. Embora não é um tema aí que nós vamos ver, um tema que está falando sobre vitória, não é um tema que está falando de prosperidade, não é um tema aí, né, que muitos talvez dariam glórias e aleluias, mas é um tema que nos foi passado. E para quem já me conhece sabe que eu não fujo do tema. Eu não costumo ler o tema e o tema é meio forte, eu vou correr. Não, eu entro no texto, eu entro no contexto e nós vamos estar trabalhando esse tema, amém? Se der para dar glória, vocês dão. Se não der, dá aleluia. Se não der para dar aleluia, também fica orando aí em espírito. Mas que o Senhor vai trabalhar, Ele vai, amém? Nós vamos, então chora. Essa Maria é uma bênção. Vamos começar a ler do verso de número 14, irmãos, e nós vamos ler até o verso 1 do capítulo 7, tá bom? Pela divisão da Bíblia aí, dá a impressão que acaba, né, no verso 18 e que no 7 já é outro assunto, mas não, é continuação do mesmo assunto. Então nós vamos ler até o verso 1 do capítulo 7, tá bom? Diz assim o verso 14: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Amém? Podeis tomar os vossos assentos, adorando, exaltando e glorificando ao nome de nosso Deus. É sempre um prazer, um privilégio estar falando da palavra do Senhor, mas também é sempre uma grande responsabilidade, né?
Porque eu sempre costumo dizer que aquele que entende, né, a responsabilidade que está sobre os seus ombros, ele teme e treme cada vez que assume uma tribuna. Aleluia. Porque nós entendemos que aqui não é um palco para nós nos apresentarmos, aqui quem tem que aparecer é o Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos que aqui não é um lugar onde nós vamos fazer um show de comédia, de stand-up, até porque céu e inferno não é brincadeira. E muitos estão transformando o evangelho em uma comédia. As pessoas assumem a tribuna para levar o povo a dar risada, para levar o povo a se emocionar. E nós sabemos que céu e inferno não é piada, é coisa séria. Nós entendemos que aqui não é lugar para nós fazermos brincadeira, para nós queremos fazer palhaçada. Aqui não é lugar para nós queremos apresentar o nosso nome, o que nós fizemos ou o que nós deixamos de fazer. Aqui é um lugar para ser ministrado a palavra do Senhor. Aqui é um lugar onde nós temos como objetivo ouvirmos, aprendermos de Deus, para que possamos nos conduzir pelo caminho certo, para que possamos nos conduzir de uma forma correta, para que alcancemos a tão esperada salvação. Aleluia! E aqui neste tema, qual nos foi passado, Paulo, quando ele escreve esta segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 6, Paulo, ele vai falar sobre um assunto, no capítulo 6, a partir do 14 até o capítulo 7, verso 4, Paulo, ele vai falar sobre a santidade. Um tema que nos dias de hoje quase não se ouve pregar. Paulo, ele vai exortar os coríntios sobre a necessidade de se separar das práticas pagãs. Nós sabemos que a cidade de Coríntios era uma cidade idólatra, uma cidade onde o povo adorava a outros deuses. Era uma cidade que era muito aprofundada na prostituição, no paganismo. E ali, quando aqueles irmãos se convertem, Paulo começa a exortá-los à santidade. Paulo começa a falar para eles sobre a necessidade de se separar daquelas práticas pagãs. Paulo, ele vai começar a mostrar para aqueles irmãos que tinham se convertido que a forma de viver deles, a partir de então, seria diferente da forma como eles tinham vivido até aquele momento. Paulo vai começar a mostrar que a partir do momento em que eles foram alcançados pelo Evangelho de Cristo, a partir do momento que eles tiveram o privilégio de ser alcançados por esta graça, eles também teriam um grande dever, uma grande responsabilidade de viver de acordo com este mesmo Evangelho a qual eles foram alcançados. E aqui, a partir do capítulo 14, Paulo vai começar a falar para eles o porquê que eles não podiam viver da mesma forma, o porquê que eles não podiam permanecer da mesma maneira, o porquê que eles não podiam viver misturado com aquelas práticas pagãs. E no verso de número 16, que é o tema que foi nos passado, Paulo, ele vai começar a explicar o porquê. Ele vai dizer: porque agora vós sois o templo do Deus vivente. Paulo, ele vai dizer para eles: agora vocês não podem mais andar do mesmo jeito, não podem mais ter as mesmas práticas, porque a partir de agora vocês são o templo do Deus vivente. Agora Deus habita dentro de vocês. Agora o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, Deus está habitando, Deus está morando dentro de vocês. E nós vamos ver, quando a gente percorre a Bíblia Sagrada, que o nosso Deus, ele é um Deus de relacionamentos. Deus, quando ele cria o ser humano, ele cria para o louvor da sua glória. Mas nós vamos ver que Deus coloca o homem no jardim do Éden, logo após ele forma a mulher, e todos os dias Deus descia no jardim para conversar com Adão e Eva. Todos os dias Deus ia lá para dialogar com eles. O que é isso? Era Deus desenvolvendo um relacionamento já com os primeiros habitantes da terra. Mas aí nós vamos ver
que este relacionamento é rompido pelo pecado. A partir do momento em que o pecado entra no mundo, através da desobediência de Adão e Eva, nós vamos ver que este mesmo Deus, ele já não podia mais descer no jardim e ter um relacionamento íntimo. Ele não podia mais falar face a face com Adão e Eva, porque Isaías vai nos dizer, Isaías 59:2, que os nossos pecados fazem divisão, separação entre nós e o nosso Deus. E Deus, sendo um Deus santo como Ele é, não tinha como Ele continuar mantendo um relacionamento íntimo com Adão e Eva, porque agora o pecado tinha se colocado entre eles e entre Deus. Mas o nosso Deus, que é lindo e maravilhoso, Ele é onisciente, sabendo de tudo, Ele já sabia que isso iria acontecer. Ele também já havia providenciado um plano para que fosse restaurado essa amizade entre Deus e o homem. Ele já tinha preparado o seu Filho Jesus Cristo. Ele já tinha o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo, para que através do sangue do seu Filho Jesus Cristo nós pudéssemos novamente ter acesso a Deus. Nós pudéssemos novamente nos relacionar com Deus e de uma forma íntima. Aleluia. Mas até que viesse este Filho ao mundo, até que Jesus viesse à terra e cumprisse com esta obra, Deus, Ele não queria ficar distante do seu povo. Deus, Ele precisava de uma maneira para que, mesmo que digamos à distância, mas Ele queria estar no meio do seu povo. Aleluia! E a forma que Deus achou de manter a sua presença no meio do povo foi através do tabernáculo. Deus chama Moisés e diz: Moisés, sobe o monte. Lá no monte Deus dá as ordens para ele de como seria construído este tabernáculo. O tabernáculo seria composto de 3 partes: o átrio ou pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E toda vez que o povo estava caminhando no deserto, que eles levantavam acampamento, o tabernáculo também era erguido no meio das tribos. Colocava o tabernáculo no meio e ao redor as tribos levantavam acampamento. Porque o tabernáculo seria o lugar onde Deus manifestaria a sua presença. E a presença de Deus, ela é manifestada sempre no meio. E hoje nós vemos que muitos estão querendo colocar Deus para trás, estão querendo colocar Deus para um lado, estão querendo colocar Deus embaixo de um tapete, mas a presença de Deus, ela sempre vai estar no meio. É no meio que Deus quer se manifestar. É no meio que a glória dele quer aparecer. Só que daí nós vamos ver que por causa do pecado, não era todos que podiam ter acesso ao lugar santo. O povo podia chegar somente até o pátio, mas já era um grande consolo o povo saber que a presença de Deus estava no meio. Já era um grande consolo o povo saber que a presença de Deus se manifestaria naquele tabernáculo. Então o povo vinha até o átrio, até o pátio, trazendo o seu sacrifício, trazendo um animal, uma pombinha, uma rolinha, para que o sacerdote pudesse oferecer em expiação do seu pecado. Mas quando era para entrar no lugar santo, o povo não podia. Entrava somente os sacerdotes para estar oficiando ali no lugar santo. Mas quando partia para o outro compartimento, chamado lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo, os sacerdotes também não podiam entrar. Ali era lugar que só tinha acesso o sumo sacerdote, né? Nos dias de hoje seria aí o pastor ou a pastora presidente. Era somente ele que tinha o privilégio de entrar no lugar santíssimo, de se colocar diante da arca da aliança, que era o único objeto que tinha ali dentro, e era onde o Senhor manifestava a sua glória. E ali o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele se preparava, ele se consagrava, ele se santificava, ele oferecia sacrifício pela sua própria vida, e quando ele entrava
chamado propiciatório. E aquele sangue servia para aplacar a ira de Deus para com os homens por causa do seu pecado. Meu Deus! Os pecados eram encobertos, não eram apagados, mas ia acobertando, ia distanciando, ia aplacando a ira de Deus. E nós vamos ver que o negócio era tão sério, que o sacerdote entrava só uma vez por ano. E se ele entrasse e não estivesse em perfeita santidade, ele morria lá dentro. Deus matava. Deus fez isso com Nadab e Abiú, porque quiseram oferecer fogo estranho diante do altar do Senhor. Eles não quiseram seguir as ordenanças que Deus tinha dado para poder se apresentar diante do Senhor. E o que Deus faz? Fulmina. Deus mata Nadab e Abiú. Para nós entendermos a seriedade da presença de Deus. Hoje a gente vê muito povo dizendo: eu quero a presença de Deus, eu quero Deus na minha vida, eu quero Deus na minha família, eu quero Deus aqui, eu quero Deus ali. Hoje o povo pede pela presença de Deus. Mas você está preparado para receber a presença de Deus? Porque esta presença, ela é tão forte, é a presença de um Deus tão santo, que se eu e você estivermos de qualquer maneira, nós podemos ser fulminados por essa presença. Foi o que aconteceu lá. Mas o nosso Deus, qual era o propósito? Ele queria manter a sua presença no meio do povo. Então ele se manifestava naquele tabernáculo. Mas chega um momento em que o tabernáculo deixa de existir. E agora Deus vai manifestar a sua presença no templo de Salomão. Davi propõe no seu coração: eu moro num palácio luxuoso e Deus mora em um tabernáculo, né? Expressão humana, porque Deus, ele habita nos céus. Mas ele manifestava a sua presença no tabernáculo. Era um retângulozinho feito de pele de cabras. Era uma coisa muito simples. Quem olhava por fora não via nada de belo. E Davi disse: não, eu quero construir algo grandioso para Deus. E Deus permite Davi, né, continuar nesse propósito, mas Deus não permite ele construir. Deus diz: não, você não vai fazer este projeto. O projeto é bom, eu concordo com o projeto, mas não é você que vai fazer. Quem vai fazer é o seu filho Salomão, porque as suas mãos já derramaram muito sangue. Você é um homem de guerra, você é um homem de batalha, você é um homem de peleja. Então o que acontece? Eu vou deixar que o teu filho Salomão erga um templo para mim. E a partir de então, aquela presença que era no jardim, agora passa a ser no tabernáculo, agora ela é transferida para o templo de Salomão. Até que chega o momento em que vem o Senhor Jesus. E agora não tinha mais o tabernáculo, agora não tinha mais o templo de Salomão, agora o próprio Senhor Jesus era o templo. Agora o próprio Senhor Jesus carregava nele toda a divindade. Ele próprio era o Emanuel, Deus conosco, aquele que Isaías profetizou. E nascerá um, que o seu nome será Emanuel, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E Emanuel quer dizer Deus conosco. Através de Jesus a promessa foi cumprida. Deus estava no meio do povo, Deus estava andando com o povo, Deus estava falando com o povo, Deus estava se relacionando com o povo através de Jesus Cristo. Aleluia! Mas chega o momento de Jesus consumar a obra na cruz, a obra para a qual ele foi enviado. E sabendo disso, Jesus, ele sabia que ele ia morrer na cruz, que ele derramaria o seu sangue e que através deste sangue os pecados da humanidade seriam apagados. Jesus sabia que através daquele sangue ele iria restaurar a amizade do homem e da mulher para com Deus, e a partir de então o homem e a mulher teria pleno acesso a Deus. Não ia precisar mais de tabernáculo, não ia precisar mais do templo de Salomão, não ia precisar mais de um sumo sacerdote. A partir de agora, cada um do seu
Deus. De qualquer momento você estar andando e em pensamento você está falando com Deus. É um privilégio que somente quem nasceu de novo tem. Glória a Deus. E Jesus, ele diz: eu vou voltar para o meu Pai, porém eu vou enviar um Consolador. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu volto para o meu Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo. E a partir do momento que Jesus volta para o céu, que ele ascende aos céus, eu e você passamos a ser moradas de Deus. Glória a Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Glória a Deus, aleluia. A partir de agora, eu e você somos o templo do Deus vivente. A partir de então, Deus ele começou a manifestar a sua glória, a sua presença através da igreja. Glória a Deus. E quem é a igreja? Essas quatro paredes? Não. Aqui é um templo, é um lugar onde nós nos reunimos. A igreja somos eu e você. Quando todos nós estamos reunidos, nós estamos formando o corpo de Cristo. Quando cada membro se reúne num lugar para adorar ao Senhor, nós formamos este corpo, somos a igreja invisível de Cristo. E é nesta igreja que Deus tem prazer de manifestar a sua glória. É nesta igreja que Deus tem prazer de manifestar a sua presença. E é por isso que Paulo vai dizer: vós sois o templo do Deus vivente. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, você consegue ter noção da responsabilidade que eu e você carregamos? Conseguimos ter noção do que é carregar Deus dentro de nós? Conseguimos ter noção do que é um Deus tão grande, que a Bíblia vai dizer que Ele está assentado sobre o globo da terra, que as nuvens são poeira dos seus pés, que Ele pega toda a água do oceano na palma da sua mão. Olha a grandeza deste Deus. Um Deus que sabe até quanto fio de cabelo tem na minha e na sua cabeça. Nós conseguimos entender a responsabilidade que é carregar um Deus tão grande. Mas como isso é possível? Através do Espírito Santo de Deus. Através do Espírito Santo. Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É um privilégio muito grande. Mas como eu disse, que todo privilégio ele traz consigo uma responsabilidade. Para que Deus manifestasse a sua glória no tabernáculo, os sacerdotes precisavam se santificar. Para que Deus manifestasse a sua glória no templo de Salomão, os sacerdotes precisavam se santificar. E para que Deus manifeste a sua glória, a sua presença no nosso meio, nós que somos templos do Espírito Santo, também temos o dever de nos santificar. Eita Deus, vai a parte mais difícil. O privilégio é grande, mas a responsabilidade é maior ainda. É verdade. Porque Paulo ele vai dizer: e não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo. Aleluia. E aí ele vai dizer: e este Espírito que habita em vós, ele tem ciúmes. Este Espírito, por ele ser o Espírito de um Deus Santo, ele só pode habitar em um templo santo. O nome já diz Espírito Santo. Então não tem como esse Espírito que é santo habitar em um templo imundo. Não tem como o Espírito que é santo habitar em um templo cheio de imundícia. Não tem como o Espírito que é santo habitar em um templo que não se separa das imundícias deste mundo. E aqui eu já abro um parênteses para dizer que o Espírito Santo
ele não é de fazer visitas, ele é de fazer nada. A todo momento nós vamos ver na Bíblia dizendo que o Espírito Santo habita. Habitar é morar. Só que às vezes na nossa inocência a gente acha que o Espírito Santo ele vai fazer uma visitinha. Hoje eu orei, hoje eu consagrei, então hoje o Espírito Santo vai me visitar. Mas aí amanhã, quando eu não orar, não consagrar, não jejuar, aí o Espírito Santo não me visita. Aonde que tem essa doutrina na Bíblia? Ou o Espírito Santo, ele mora, ele habita em mim e você, ou ele não vem fazer visita nenhuma. Meu Deus. É bom. Aleluia. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ainda não havia se manifestado na sua plenitude. Isso aconteceu somente depois que Jesus morreu na cruz e voltou para o céu. Mas até então, esse Espírito Santo, ele vinha sobre reis, sacerdotes e juízes, quando Deus precisava usá-los de uma forma especial para uma causa especial. Aí esse Espírito Santo vinha, impulsionava rei, sacerdote ou juiz e depois se retirava. No Antigo Testamento. Mas agora no Novo Testamento, na nova aliança que foi firmada no sangue de Jesus Cristo, este Espírito Santo, ele habita em mim e em você. Esse Espírito Santo não está mais restrito para o pastor presidente, para a pastora presidente, não está mais restrito aos obreiros, aos profetas. Todos nós temos o privilégio de ter este Deus habitando dentro de nós. Glórias a Deus. E Paulo, ele vai começar dizendo assim para aquele povo, depois de explicar que eles eram templo de Deus, ele vai dizer, ele vai fazer 5 perguntas, na verdade, para aquele povo, para que eles pudessem entender a seriedade deles serem templo do Deus vivo. E a primeira coisa que ele vai dizer no verso 14: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Só que a gente leva esse texto somente para o contexto de casamento. A gente pega esse texto de Paulo e diz, Paulo está dizendo que não é para um crente casar com um descrente. E aí a gente leva a questão do jugo com infiéis somente por esse lado. Mas quando Paulo está falando para não se colocar em um jugo desigual com os infiéis, não é só na esfera do casamento, é também na esfera do nosso relacionamento social com as pessoas que nós nos relacionamos lá fora, e também é na esfera dos nossos relacionamentos dentro da igreja. Porque dentro da igreja também tem infiel. Ou nós vamos querer cair na inocência de que dentro da igreja é tudo fiel? A doutrina bíblica, 2 igrejas, a visível e a invisível. A visível é essa daqui, que todos nós estamos vendo. Mas a igreja invisível, ela é formada somente pelos fiéis. Então pode ter pessoas aqui que não faz parte da igreja invisível de Cristo. Faz parte da igreja visível, mas não da invisível. E por que a gente diz invisível? Porque só Deus e o Espírito Santo sabem quem realmente são os fiéis. Só Deus e o Espírito Santo sabem quem de nós que estamos aqui que entraremos nas mansões celestiais. Só Ele sabe quem de nós vamos alcançar a tão esperada glorificação. Então não é uma igreja visível aos olhos humanos. A noiva do Cordeiro, a igreja lavada e remida, que realmente vai entrar para as bodas do Cordeiro, ela é chamada de igreja invisível. Glória a Deus. Aleluia. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Serve para casamento e como serve, mas não é só para casamento. E Paulo estava dizendo: vocês não podem se prender a um jugo desigual. Irmãos, e o que é jugo? Alguém aqui sabe o que é jugo? Quem já morou em roça, já trabalhou com boi, sabe? Alguém aqui conhece? Jugo ou canga, também é conhecido como canga, né?
de madeira ali que você coloca no pescoço do animal, e aí você ata aquilo a uma carroça, a um arado, para que aquele animal possa estar trabalhando. Chama jugo ou canga. E é algo pesado, né? Geralmente é feito de madeira. E o que acontece? Deuteronômio 22:10, quando Deus estava passando as leis para o povo, Deus ele diz assim: você não vai colocar o boi para arar junto com o jumento. Você não vai pegar o jugo, porque geralmente o jugo você pode colocar animal de um lado e um de outro. E Deus, olha que interessante, quando Deus está prescrevendo as ordens, ele diz: Moisés, fala para o povo que não é para eles colocar um boi de um lado e um jumento de outro. Não é para colocar o boi para trabalhar junto com o jumento. É forte. Porque seria um jugo desigual. Porque o boi não tem o mesmo porte que o jumento. O boi não tem o mesmo comportamento que o jumento. O boi e o jumento não têm a mesma força física. São dois animais completamente diferentes. Verdade. Aí se você vai colocar o boi com o jumento, a canga, o jugo já não vai ficar muito reto, porque um vai ser maior do que o outro. De repente o boi vai estar andando para arar a terra, o jumento vai empacar. E jumento quando empaca é só o sangue do cordeiro. Então Deus, sabendo disso, o povo iria estar arando a terra, não ia produzir direito. A terra não ia ser arada direito. Quando chegasse a época da colheita, não ia ter colheita. Por quê? Colocou um jugo desigual, um boi com um jumento. Então o que Deus estava ensinando àquele povo? Coloca o boi com o boi. Se for para pôr o jumento, então põe o jumento com o jumento. Mas nunca jugo desigual. É forte, Deus. Esse Deus é lindo. Era o que Paulo estava ensinando para aquele povo. Como que vocês, agora que se converteram a Cristo, vai pegar e andar com o jugo desigual? Agora vocês servem a Cristo e este povo não serve a Cristo. Agora vocês vão ter práticas diferentes deste povo. Porque se nós formos ver, irmãos, o contraste entre o salvo e o incrédulo, nós vamos ver que o jugo é muito desigual. O salvo,